Eu só queria trazer uma informação quente, nova. O senador e pré-candidato da direita à presidência da República, Flávio Bolsonaro, apresentou hoje, agora há pouco, o seu plano para a área de segurança pública. Foi oficialmente apresentado, está passando aí pela sua tela os 12 pontos. Peguei aqui uma arte, um recorte do site Poder 360, intitulado Brasil Sem Medo, um pacote com 12 propostas voltadas ao combate ao crime organizado, não seria diferente, se tratando de uma proposta do Flávio Bolsonaro, da direita, endurecimento da legislação penal e ampliação de investimentos em segurança. Então, de forma muito rápida e enxuta, os 12 pontos, facções, né, Comando Vermelho e PCC, enquadradas como narcoterroristas, maioridade penal, redução para 16 anos, fronteiras do país, criação do Sistema Nacional de Fronteiras, sistema penitenciário, construção de 5 novos presídios federais, castração química para condenados por estupro e abuso de crianças, feminicídio, monitoramento com tornozeleira e endurecimento de penas, tráfico de cocaína, reforço de fiscalização em portos, dinheiro, dobrar investimentos federais em segurança, reconhecimento facial, um sistema nacional integrado, progressão de regime vetado para condenados por crimes hediondos e roubo de celular, endurecimento da pena para roubo, furto e receptação. Olavo, volto contigo, fiz aqui esse é ali de forma muito enxuta e detalhada, não tão detalhada, mas os principais pontos desse plano de segurança pública apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro. Vou até pedir para o Lanza, enquanto Olavo, Gerson comentam, a gente ir piscando na tela de novo essa arte com os pontos, por favor. Olavo. Vamos lá, falando nesses pontos de segurança pública, são extremamente positivos para uma análise globalizada das condições de segurança pública no país hoje. Só lembrando que durante o governo Jair Bolsonaro nós tivemos uma redução dos indicadores criminais de maneira relevante, tanto em homicídios como também na questão do roubo, porque houve uma dissuasão, e seria até interessante ter constado aqui que uma medida de segurança relevante seria a questão de permitir à população possuir arma de fogo, como um meio de defesa e também um meio de, como disse, de dissuasão do crime. E isso funciona efetivamente porque hoje corre solto. Bom, a redução de 18 para 16 também é uma pauta fantástica, porque é abraçada por cerca de 83% da população brasileira, objeto de pesquisa. Redução da maioridade penal se impõe e também é uma medida com força de dissuadir o jovem ao cometimento do crime, de não se sentir com pertencimento a grupo criminal. Investimento em presídio no país é uma necessidade. Endurecimento de pena é uma necessidade, porque a forma do cumprimento de pena no Brasil está bastante avacalhada. Então, cumprimento setorizado de penas e algo exemplar, um presídio com características exemplares para o país. Só para não me estender muito aqui, senão me divirto falando desse negócio e a gente se empolga, né? Tratar o crime organizado como atividade terrorista. Isso é primordial, porque as estruturas de poder do Brasil, as estruturas financeiras são meios de manutenção, são usadas como meios de manutenção para a estrutura desses terroristas. Esse combate claro a organizações criminosas, o follow the money, meter o pé nas estruturas, tem tudo para trazer um melhor resultado para o país. Gerson, quero ouvi-lo também, portanto, os 12 pontos, os principais pontos do plano para o governo Flávio Bolsonaro para a área de segurança pública. O que me chamou a atenção, Silvio, é que o Flávio fez questão de colocar pontos que são diametralmente opostos à política pública que está vigindo. Ou seja, ele não somente faz propostas redundantes, ele faz propostas de fato diferentes, numa direção oposta. Vou citar alguns aqui.
O Olavo até falou a questão dos presídios. Veja que hoje nós temos uma política que foi emanada do Ministério da Justiça de desencarceramento. O que ele está colocando é o oposto, é encarceramento maior ainda, ou seja, construção de mais presídios. Porque, veja, a lógica que é defendida pelos partidos de esquerda é que os presídios têm condições tão insalubres e condições tão terríveis que nós deveríamos promover um desencarceramento dos criminosos menos lesivos à sociedade, menos ameaçadores, para poder dar uma folga nos presídios. Não, o que o Flávio está colocando é o oposto, falando, vamos construir mais presídios, vamos dar mais possibilidade a que malfeitores sejam retirados do convívio da sociedade. E eu estou dando um exemplo, mas se a gente for olhar aqui, eu estou vendo terrorista, ele vai ser tratado como terrorista. É óbvio que ele está colocando de cara a questão do escudo das Américas. Ele já insinua que será contemplado no seu plano de segurança uma maior integração com os outros países da região. Quando ele fala sobre o combate à questão da cocaína, ele faz até durante a sua apresentação, de acabar com a cocaína, entre aspas, made in Brasil. Por quê? Porque hoje a pasta base entra no Brasil e é refinada já dentro do Brasil em laboratórios, principalmente no estado de São Paulo, mas não somente. Nós temos hoje, de fato, um comércio interno que transformou o Brasil na segunda maior potência mundial de consumo de cocaína hoje e que está ligado com outros crimes. O domínio territorial que nós temos hoje no Brasil, ele não tem como ser dissociado da questão do narcotráfico no varejo. Então a gente tem hoje, sim, ações que ele coloca que são opostas, até mesmo na questão que o presidente Lula defendeu numa entrevista lá na França ontem, dizendo que o governo dele promoveria a criação do Ministério da Segurança Pública, de uma Guarda Nacional, ele usou esse termo, não a Força Nacional, mas de uma Guarda Nacional, e olha só o que ele disse, dando direito à União de ir atrás dos bandidos do Brasil. Olha só, o que o Flávio está colocando aqui são medidas concretas que estão na mão de um presidente da República desde agora, desde já. Não precisa nenhum tipo de transformação da estrutura governamental. O que precisa é vontade política. E ele coloca questões muito firmes, não só na questão o crime do menor não é menor. Eu gostei dessa frase que foi utilizada, o crime do menor não é menor. E é verdade. E não somente isso, ele coloca questões como cortar o mal pela raiz, menos verbo e mais verba. Isso é fundamental. Muito mais importante é você realmente repassar para os estados que fazem o combate ao crime na ponta da linha mais recursos. Então nós temos hoje sim uma possibilidade de um presidente da República que coloque isso como prioridade, que vai chegar na ponta da linha. A população vai perceber que isso não é só discurso vazio. Então, Silvio, eu fiquei assim bem feliz, bem impressionado. Te confesso que o número 3 que ele levantou ali, tropas de elite nas fronteiras, ele realmente parece que se sensibilizou com um aspecto que a gente vê hoje. As nossas Forças Armadas estão realmente debilitadas na sua capacitação, não só das nossas fronteiras terrestres, mas até mesmo na nossa fronteira marítima. Nós temos uma dificuldade gigantesca com o próprio CISFRON, mas também com o nosso sistema de vigilância do que a gente chama nas Forças Armadas de Amazônia Azul. Então, ele coloca o ponto na ferida. Nós precisaremos de apoio da Força Aérea, por exemplo, nas áreas de fronteira para essas operações, só que a nossa Força Aérea hoje está servindo de táxi aéreo de ministro da Suprema Corte, de presidente do Senado, da Câmara, de político, que fica transportando autoridades para lá para cá, e às vezes em voos com uma autoridade só a bordo, para que a gente veja a excrescência. Hoje, as horas de voo da Força Aérea Brasileira, elas quase que são exclusivas para finalidades diferentes das finalidades bélicas. Então, eu fico extremamente feliz, Silvio, eu digo para você que fiquei... Aliás, ele fez uma brincadeira, eu não sei se você reparou, que ele falou que a quinta-feira ele faria um grande anúncio, e o pessoal estava com uma contagem regressiva nas redes sociais e tal, tic-tac, o que seria, e aí está, porque ele disse que faria um grande anúncio que deixaria o Comando Vermelho
o PCC, as organizações criminosas no Brasil em polvorosa. E, de fato, é uma atitude, já mostra pelo menos um contraponto muito importante, Silvio. Muito bem, é fato. E eu queria só retomar um pouquinho o caso Jacques Wagner. Nós falamos bastante na primeira hora do Radar sobre o tema, é um dos assuntos do dia, porque o senador Jacques Wagner falou há pouco, ele deu uma entrevista agora há pouco, manchete de alguns portais também neste momento. Eu vou pegar aqui a manchete do portal Metrópolis, que transcreve a entrevista em alguns pontos do senador Jacques Wagner, começando pelo apartamento, que tanto falamos aqui, o apartamento de 2,5 milhões de reais. Segundo o Lauro Jardim, ele mora num apartamento de 10 milhões de reais. Trouxemos essa informação também há pouco, publicada pelo Globo. Mas o apartamento que a Polícia Federal afirma que foi envolvido em contrapartida, de 2,5 milhões de reais. Segundo Jacques Wagner, então, disse numa entrevista agora há pouco, o apartamento era para presentear a filha. Ele iria dar o apartamento de presente para a filha. Abre aspas, vou ler aqui o que ele disse. Sobre o apartamento, na verdade, é um apartamento que está em construção. Eu tinha interesse em dar o apartamento ou ajudar a minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Augusto Lima era um investidor, eu disse a ele: você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não pronto. Então eu teria que vender o apartamento da minha filha para poder completar e pagar o apartamento ou ela financiar, disse aqui o senador. Olha, ocorre que, segundo as mensagens, quando eles tratam do apartamento, para você ver como era tudo tratado de forma clara, entre aspas, estou sendo irônico aqui, tá? Nesse trecho da Polícia Federal, que eu peguei aqui do relatório, ele diz o seguinte, o Jacques Wagner, se referindo ao apartamento Augusto Lima, ele fala assim, mas veja só, a altura do vão é de 2,45, viu? O valor do imóvel é de 2.450.000. Ele estava falando do valor, segundo a Polícia Federal. Então, é evidente que não foi feito às claras. E trazer mais um elemento aqui em cima das falas, porque o Jacques Wagner disse que não tem relação, praticamente não conhecia Daniel Vorcaro, esteve com o Daniel Vorcaro 2 ou 3 vezes, é sempre assim. E em relação ao Augusto Lima, disse que era um investidor que participou dos negócios do Credit Sexta, ele busca um distanciamento. Gerson acabou de lembrar que ele esteve no casamento, que não é algo assim. Aliás, o casamento do Augusto Lima, que não é recente, é também com uma figura conhecida. A Flávia Pérez, a esposa, a mulher do Guga Lima, do Augusto Lima, é a Flávia Arruda, que mudou o sobrenome Arruda. Foi casada por 16 anos com José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, deputada, foi ministra, inclusive, num pedaço do governo Bolsonaro, aquele momento que o presidente Bolsonaro foi obrigado a trazer gente do centro para compor o ministério, para não ter risco de impeachment. Ele trouxe gente do PP, gente de outros partidos, e fato é, o Ciro Nogueira, estou me referindo, e trouxe junto a Flávia Arruda. Então, a Flávia é a mulher do Augusto Lima. Então, ele diz que... E tem uma mensagem para finalizar aqui, do Augusto Lima, já quando a operação avança, para o Jacques Wagner, que ele diz o seguinte: você mais do que ninguém sabe da minha história e você faz parte disso. Diz muito. Deixa eu fazer mais uma rodada então sobre o tema do dia, Olavo. O vão, Olavo, era de 2,45. É um vão considerável, né? Pois bem, a história não tem pé nem cabeça, né? Os laços de afinidade, de afetividade, são maiores do que olha, um cara que eu conheci. Mas peraí, o cara que eu conheci lá no Credit Sexta, como é que você pede para ele investir 2 milhões e quase 2 milhões e 500 mil reais e depois eu compro? É muito inconsistente. Uma conversa por demais inconsistente e sem fundamento. Só rapidamente aí pelo horário, fico pensando o que acontecerá agora com Jacques Wagner. Jacques Wagner, o galego do Lula. Lula o retirará da representatividade do governo no Senado? Jacques Wagner erguerá a mão e pedirá para sair? Segunda pergunta. Terceira pergunta, como diz o Coronel Gerson, provocações.
Terceira provocação. O PT passará pano para Jacques Wagner, porque o Edinho Silva já saiu lá passando pano. Não, que probo honesto. Passará pano. Então, essas faces brasileiras, né? O resultado disso tudo resvala ou atinge Lula? Então, essas seriam as consequências desse primeiro momento no Brasil, né? Será que amigo Silvio, amigo Gerson, será que aquele instituto de pesquisa passará um vídeo de Jacques Wagner antes da próxima pesquisa eleitoral? Enfim, né? Será que fará isso? E a questão também internacional desse escândalo de Jacques Wagner, né? Acho que a questão internacional já aconteceu, né? Quando o Trump falou que aqui é tudo meio bagunçado. É, muito, né? Olha, USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.